Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor Cláudio Tosta, da MMurá, Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos conversar sobre a situação econômica do país e os rumos que a gente deve traçar para colocar o Brasil novamente no rumo do crescimento. Professor Cláudio, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. O professor começa essa entrevista normalmente com o Mundo Acadêmico, pergunta como é que nós chegamos a esse ponto. Há 6 meses, no final do ano passado, no final de 2014, um pouco antes da eleição, o Brasil era o país de futuro, estávamos caminhando para o crescimento, dávamos exemplo ao mundo de como gerir a economia de uma nação e, de repente, o cidadão se vê com um país praticamente quebrado. Quer dizer, em menos de um ano, a gente saiu do céu e está hoje vivendo uma situação de inferno. Como é que nós chegamos a essa situação? Bom, eu te agradecer, Roberto, a oportunidade de estar aqui na GV News conversando sobre isso. Nós vivemos hoje um momento em que uma pequena parcela da população que entende muito de rumos econômicos sinalizava para a gente. A boa parte de nós não se apercebeu disso e continuou naquela linha de que as coisas estavam muito bem e caminhariam muito bem. Essa pequena parcela avisava, não é isso, as coisas não são assim, vai mais devagar. Cuidado com os indicadores, não entre em grandes coisas, porque pode ter uma bolha por aí, como houve em outros locais, como houve nos Estados Unidos. E essa pequena parcela que entende muito disso, se mostrou que estava certa. Como nós chegamos a isso, nós temos uma coisa muito interessante que nós precisamos discutir nesse país, que é ter uma política de governo e uma política de Estado. Isso serve para o serviço público, privado, terceiro setor, ONG, OCIP, OS, Associação de Bairro, Igreja. Uma política de Estado é aquela política que pensa o país, a empresa, a organização para muitos anos para frente. Uma política de governo é que pensa apenas naquele momento. O CEO está na empresa, ele dá aquele toque dele. O governador, o prefeito e assim por diante. Nós precisamos sair disso. Nós precisamos que as pessoas que assumam qualquer função nesse mundo corporativo todo que nós vivemos, elas pensem o país para frente, pensem a organização para frente. E não apenas aquele momento de governo, e sim o Estado. Cada um que entra, via de regra, desfaz parte do que o outro fez. O desfazer parte do que o outro fez significa retrabalho, tempo, dinheiro, desgaste desnecessário. A partir daí, com os 500 anos de colonização que nós temos, que é uma característica nossa ainda, nós estamos amadurecendo nesse campo do planejamento e da gestão, nós vamos acumulando muita coisa para trás e chega uma hora que o copo transborda. Como chegamos aqui? Falta de cuidado, falta de política de Estado, de gestão. Nós não precisamos de pessoas que entendam tecnicamente de alguma coisa. E essa é a referência técnica. Nós precisamos de gente que entenda de gestão, comprometida. Comprometida com ética, com plano de desenvolvimento, comprometida com uma coisa que venha para o futuro. Que legado que nós vamos deixar para os nossos descendentes. Então, como chegamos foi isso. Acreditamos demais que as coisas poderiam acontecer, não cuidamos do detalhe, não trabalhamos o indicador. Porque o indicador, ele é um número fidedigno que é colocado na nossa mão através de um instrumento validado para tomarmos a melhor decisão. Nós acreditamos na imprensa, acreditamos no jornal, acreditamos no que o outro estava falando, esquecemos de cuidar do indicador. Quando olhamos, a situação estava instalada. Nós podemos comparar isso, Roberto, a uma locomotiva movida a lenha. O Brasil vem nessa locomotiva, ele é essa locomotiva. Ainda não é um trem-bala. E ele vinha subindo uma serra. E em determinado momento, a primeira rodinha, lá da ponta da locomotiva, começou a sair do trilho. E nós achamos que aquilo era normal, que voltaria sozinho. E a locomotiva começou a subir aquele morro, aquela serra, e saiu mais uma segunda roda. E nós continuamos achando que aquilo era normal. E saiu a terceira roda até que a primeira composição da locomotiva saiu do trilho. Ao sair a primeira, saiu a segunda, saiu o primeiro vagão, saiu o terceiro e o trem começou a parar. O problema é que ele parou no alto dessa montanha. Como é que você repõe uma locomotiva pesada, grande, movida a lenha, de novo nesse trilho, e faz com que ela retome a velocidade anterior dela e continue o caminho? Num plano reto é fácil. Você pode chamar um guindaste agora em cima do morro. Como é que ele leva um guindaste para lá? Nós vivemos isso nesse momento. Não cuidamos, todos nós brasileiros não cuidamos, quando a primeira rodinha da locomotiva saiu e agora temos um problema instalado. Nós temos uma composição enorme, com vários vagões, fora do trilho,
numa localização difícil de tirar. Então, o brasileiro, mais do que nunca, vai ter que exercitar talvez a maior característica que ele tem, que é criatividade. Mais do que inovação, criatividade. Isso o brasileiro tem de sobra. Devemos usá-la para o bem. Né? Se usa muita criatividade para coisa errada. Mas se usarmos para o bem, o brasileiro tem a chance de reverter, que infelizmente não é rápido. Porque uma locomotiva desse tamanho, pesada do jeito que é, em cima de um morro, ela leva um tempo para voltar toda para cima do trilho, depois tem que botar lenha, porque nós não temos ainda um trem-bala, ela começa devagarzinho e depois ela vai pegar em bala. Então nós temos alguns anos que nós vamos precisar de muita paciência, criatividade e bom senso. Nós temos aí no comando dessa locomotiva que saiu do trilho, né? Nós temos um governo eleito, né? O Partido dos Trabalhadores e seus aliados, né? O PMDB, e outros partidos. E nós temos um ministro, que é o ministro Levi, que é a pessoa que a presidente colocou no comando para dizer como nós todos juntos vamos botar esse trem de novo nos trilhos. Como é que o senhor diria que esse engenheiro que está tentando botar essa locomotiva nos trilhos está se comportando? O que ele tem feito é o que se deve fazer normalmente ou precisa fazer mais? É um técnico experimentado, viajado, entende do assunto, né? E como um técnico ele está lançando mão daquilo que é possível lançar mão. Uma coisa é a condição ideal, a outra é o que ele tem para trabalhar. Ele está fazendo o que pode com aquelas informações que ele tem, envolto num momento político muito complicado. Se fosse apenas uma orientação técnica, estaremos muito bem. O problema é que a orientação técnica esbarra em questões políticas, inclusive políticas partidárias. Como vivemos um momento complicado na questão ética e moral, isso influi também na questão política e influi em decisões econômicas. Então imagina a dificuldade para um técnico estar numa posição que ele está, tendo que tomar decisões técnicas, e algumas dessas decisões não podem ser tomadas ou caminhadas, porque existe uma conjuntura político-institucional que não permite que isso caminhe. O ministro tem tentado fazer o que é possível, mas está um pouco sozinho. Precisava de mais gente técnica e de mais apoio político-institucional. Precisaria de ter mais espaço para trabalhar, com mais liberdade, né, fomentado para isso, apoiado e empoderado. O momento político não é dos melhores para isso. Eu diria que esse técnico precisaria de uma carta branca nesse momento. Uma carta branca e empoderado, mais do que isso. O empowerment nesse momento ela é muito importante, mas a decisão não é técnica. A decisão sempre no final é política. E nesse momento vivemos um problema político partidário, em que nós temos uma questão muito complicada sendo discutida no país, com várias vertentes, né? Os partidos todos ainda indefinidos para que lado vão. Tínhamos uma oposição forte há 20 anos atrás, hoje essa oposição está misturada com o próprio governo. Então nem isso nós podemos contar, com uma oposição forte cobrando. Nós temos algumas coisas que afetam diretamente o bolso do cidadão, quer dizer, algumas decisões técnicas tomadas. Vamos voltar com a CPMF, precisamos de arrecadar mais impostos, porque precisamos de lenha para essa locomotiva. Essas decisões que impactam o bolso do cidadão nesse momento em que ele também está fragilizado, só acredita que são decisões que devem ser tomadas, são remédios amargos que devem ser tomados para que melhore a economia, ou já estão abusando um pouquinho da situação? Roberto, vamos falar da CPMF. Eu trabalhei em Brasília, fui funcionário público efetivo, concursado, trabalhei em vários órgãos, trabalhei na presidência, com vários ministros, etc. Um deles foi o Adib Jatene. Foi uma das pessoas que me ajudou muito, um ministro que eu falo que foi meu padrinho, já falecido. E a CPMF, quando foi criada, o nosso ministro falava o seguinte: ele vai para a saúde. Essa foi a premissa da CPMF, né? E que depois acabou sendo usada para outras coisas. Nesse momento, qualquer carga tributária para o país como nós estamos é covardia para a população. Nós não temos como fugir disso. Então vai fazer um caixa 2, não existe isso, você tem que caminhar dentro da lei. Então, se você vai sendo acochado, no momento que você tem gordura é uma coisa, no momento que você está no sufoco é outra. Tem uma matriz de planejamento estratégico chamada SWOT, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Isso hoje é uma ameaça batendo na nossa fraqueza. Eu considero isso uma covardia com a população brasileira, porque a população brasileira já está fragilizada, nós temos com índice de desemprego muito alto. Nós temos uma coisa muito complicada atingindo o brasileiro, que é a desmotivação. Porque você ter problema, mas você estar motivado é uma coisa. Você vê uma luz no fim do túnel. Você estar desmotivado é outra.
A desmotivação leva a uma inércia. A pessoa vai se entregando. E se além disso nós temos aumento de carga tributária, arroxos, isso é complicado para a população. E esse tempo para a locomotiva voltar demora mais ainda. Porque as pessoas falam, mas será que vale a pena? Eu já estou cansado. Podemos comparar isso com uma pessoa em doença terminal, que nós chamamos FPT, fora de possibilidade terapêutica. Aí o lado do Cláudio cirurgião, que eu já não exerço mais, mas o começo da minha vida foi como cirurgião. A pessoa fora de possibilidade terapêutica, ela fala, estou cansada. Ela fala assim, não me dá mais medicação não aguento mais essa sonda. Não aguento, estou cansado, não vejo uma luz no fim do túnel. Então, nesse momento, qualquer coisa que se faça para aumentar a carga tributária, a pressão na população brasileira, é uma covardia. Deveria haver também criatividade, por quem tem o poder na mão, para poder ter um outro caminho que não fosse esse. Porque esse é muito complicado. Qualquer aumento é ruim para nós nesse momento. As pessoas estão acochadas, as pessoas deixaram de fazer coisas relevantes. Nós vimos hoje no jornal Unimed Paulista. Unimed Paulista, Unimed paulistano, maior do país inteiro com problema. As pessoas não conseguem ser atendidas, né? A ponto de passar a carteira para frente daqui a um mês. Como é que resolve isso? É acochando, mas não é. E aí, da mesma maneira que nós temos que exercitar nossa criatividade, o governo, o poder constituído, as pessoas que têm poder decisório nesse país, também têm que exercer a criatividade delas. Uhum. Vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Tá bom, à vontade. Na volta a gente volta conversando exatamente sobre isso. Criatividade, quer dizer, que caminhos nós podemos traçar para exercitar essa criatividade do bem que o senhor pede para a gente botar em prática. Ok. Você está assistindo Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor Cláudio Tosta, da Fundação Getúlio Vargas. A gente volta já já. Olá, você assiste a GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Para acessar nosso portal, clique na logomarca no canto inferior direito da tela ou tecle gvnews.com.br. No portal, você encontra toda a programação da GV News para assistir a hora que quiser, além das principais notícias da região metropolitana da Grande Vitória. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor Cláudio Tosta, da Fundação Getúlio Vargas. No primeiro bloco, nós conversamos sobre como o Brasil chegou a esse ponto. Falamos da locomotiva, que está um pouquinho fora do trilho, um pouquinho não, bastante fora do trilho, e que precisa ser colocada de novo no rumo do desenvolvimento. Essa locomotiva é o Brasil. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a criatividade. Como a gente pode fazer para botar essa locomotiva de novo nos trilhos, voltar a crescer de maneira menos dolorida para o brasileiro. Está doendo muito, professor, está doendo muito ver essa locomotiva parada e o cidadão não está vendo essa luz no final do túnel, está com medo de não conseguir colocar comida na mesa da família. Isso é sempre muito complicado para qualquer país, né? Já vimos isso em outras épocas no próprio Brasil, vimos isso em várias partes do mundo. Quando o trabalhador não consegue levar comida para casa, aí o desespero bate, tudo desanda. Não tem educação mais para o filho, não tem saúde, não tem mais nada. E aí o governo não arrecada, governo que não arrecada não investe, governo que não investe não presta serviço à população, e vira uma bola de neve de complicação. O senhor convoca a gente para usar a criatividade do bem e convoca principalmente o governo para usar a criatividade do bem para parar de sacrificar o cidadão. O senhor trabalha com consultoria. Que criatividade o senhor está sugerindo? Que criatividade, que saídas seriam essas? O brasileiro tem, é nato dele, ter criatividade. O brasileiro é considerado safo, é uma terminologia. Safo. O que é safo? É aquela pessoa que dá um jeito. Da minha época, o MacGyver, que pega um cordão com um cadarço, um chiclete e resolve lá um vazamento. Essa criatividade, que é nata do brasileiro, assim como a própria maneira do brasileiro ser, que é uma maneira boa também, que agrega pessoas, etc. Essa criatividade, sozinha, ela não dá resultado. É preciso ter planejamento. A cultura do planejamento, ela começa no Brasil. Ainda não é algo difundido. Se fosse, nós não teríamos 80% das empresas fechando nos primeiros 5 anos. Abre-se muito com a ideia, com a criatividade, mas com falta de planejamento. Nós poderíamos juntar
Essa característica do brasileiro, que é muito boa, da criatividade, com a fundamentação do planejamento. Planejamento a curto, a médio e a longo prazo. E aí, o termo planejamento, voltado para o governo, é o planejamento estratégico, um planejamento de Estado e não um planejamento só do atual governo ou do próximo que vem. A cultura do planejamento é cuidar do custo, é cuidar das metas, é cuidar do acompanhamento. Se nós olharmos o tempo que isso existe no Brasil, nós vamos colocar no máximo 40 anos, que começou e ainda é tímido. Se olharmos o centro de custo, taxa de retorno, payback, TIR, payback descontado, EBIT, centro de custo, unidade de negócio, isso é muito novo. Nós tínhamos uma margem de lucro muito alta nesse país, com a concorrência baixa. Hoje a margem de lucro é pequena, a concorrência é alta. Há indicadores que mostram que existe proporcionalmente, comparado a 70 anos atrás, 40% a mais de picaretas no mercado, mas não em quantidade, em proporção. Então você tem o concorrente normal, tem o picareta e tem essa situação que a gente vive. Bom, planejamento é a gente entender isso tudo. Que se a margem de lucro é pequena, a concorrência está alta, como é que nós podemos planejar organizadamente? Com o pé no chão, com bom senso, com fundamento. O que está dando certo em outros locais que a gente pode aplicar aqui? E é o planejamento estratégico. Quando você fala em missão, e vamos falar do governo agora, qual é a missão do governo? Qual é a missão da nossa empresa? Qual é a missão da GV News? Sem falar na nossa pessoal, que é o planejamento estratégico pessoal, PEP, que a gente defende isso até morrer também. Primeiro é o seu planejamento, depois é o do outro. Qual é a missão do governo? Onde ele quer chegar e quando? Porque uma visão sem prazo é um sonho, uma visão com prazo transforma numa meta. E nós temos que ter isso de forma muito clara, na atual conjuntura, e ainda o que vem pela frente, que nós temos contas a pagar, de coisas que foram feitas ano passado, ano retrasado, que o brasileiro vai ter que pagar ainda. Tem muita coisa para pagar. Coisas que nós ainda nem sabemos. Mas quem vai pagar somos nós. Um planejamento correto deveria levar em conta isso. Deveria levar em conta também um plano de ação. Quais são os principais objetivos estratégicos que a gente precisa para esse país desenvolver? Então, comentávamos aqui no início, uma pessoa que fica desempregada, ela tem que se qualificar. Sim, ela vai se qualificar onde? Para quê? Com que horizonte? Ela vai bater na porta e eu quero me qualificar? Isso deveria ter uma orientação maior. E a orientação maior vem de quem está na cima, no poder, no topo da cadeia da pirâmide alimentar do governo. Quer dizer, eu preciso de funcionários aqui. Aqui que nós vamos crescer. Exatamente. Nós vamos desenvolver a região turística do país, por exemplo. Ok? Então, qual é a política de Estado? E aí o governo e a iniciativa privada, as PPPs, as ONGs, as OS, as OCIPs, acompanham isso. Então você tem uma faculdade, por exemplo, e você quer montar um curso de especialização, ok? Você pode montar da sua cabeça, mas se houver uma orientação clara de uma política de Estado que tal vertente vai caminhar para aquele lado, eu já pego essa carona nisso e já monto, por exemplo, uma especialização voltada para aquilo. Como não há, claro, para que lado nós vamos, cada um atira para um lado e às vezes dá certo num local, dá errado no outro, dá mais ou menos certo. Isso é falta de planejamento. Mas o país não precisava de honestidade, quer dizer... Sim. Isso, planejamento, você faz com você mesmo, faz com a sua empresa, faz com honestidade. Se você quer se enganar, você vai enganar todo o seu planejamento. E se você quer enganar os seus funcionários, você vai enganar seu planejamento. Mas precisa ter honestidade, o governo precisa ser honesto com o cidadão, convocar-nos para um debate, para onde nós queremos ir juntos. Mas o governo não é assim. Eu trabalho com ética. Trabalho com ética corporativa. Foi a primeira disciplina que eu dei aula. A segunda. A primeira foi lá no começo da minha vida, como cirurgião, que eu já não faço mais, e depois ética. Ética corporativa. A ética, o pressuposto é a transparência. O mineiro diz que combinado antes nada é caro. Né? Um ditado mineiro. Então, dentro dessa linha colocada da transparência, da ética, da honestidade, olha, nossa situação é essa. Está ruim aqui. A conta de luz, ela não vai baixar, ela vai aumentar. O desemprego vai aumentar. Coloca as coisas todas. Chama para um grande debate nacional. Essas coisas colocadas, pelo menos você vai saber que você tem a possibilidade de ser demitido em 2017. Você já começa a se preparar para isso. Que a conta de luz vai subir 30% em 2017. Você já começa a se preparar. Agora, a surpresa é complicada. Então, nessa linha do que você está falando, o planejamento de governo, o planejamento das empresas, de todos os locais que nós trabalhamos e atuamos na vida social também, pressuposto é a transparência, é a ética. Porque você tem a verdade. Com a verdade na frente, você se prepara melhor. O que não pode é uma surpresa a cada dia. Então,
Isso que você coloca é fundamental. Transparência, honestidade, dividir a verdade com todo mundo, para que se construa um caminho sólido, ou mais ou menos sólido, para curto, médio e longo prazo. Tapando o sol com a peneira não dá. Então, a primeira coisa, o governo tem que dizer assim, erramos aqui, isso nós não vamos fazer mais, não vamos fazer mais trem-bala do Ceará para Maranhão, não vamos mais fazer transposição de Rio, que nós estamos fazendo há 50 anos e nunca saiu do papel. Quer dizer, precisa abandonar as coisas que estão erradas e não ficar botando, pelo menos lá no orçamento, dinheiro para aquilo, e as pessoas acreditam, tem um dinheiro aí, e não acontece. Então, nós temos um problema de ética. Já que com certeza, total. Vivemos um momento claro de falta de transparência, de ética e de moral, porque ética é o princípio, moral é a ação. Uma coisa é o que você fala, outra é o que você faz. Vivemos um momento que a liderança, que era a liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo, essa liderança começa a sumir. Hoje a liderança é pelo exemplo. Se a liderança é pelo exemplo, e você é um exemplo para mim, eu te acompanho. Se você não é um exemplo para mim, eu não te acompanho. Independente de você ser meu patrão, meu chefe, meu pai. Meu presidente. Meu presidente, seja quem for. Porque a liderança é pelo exemplo. Se eu não dou um bom exemplo, o que adianta? Nós temos umas coisas interessantes que a gente vê por aí afora. Na Alemanha, em alguns outros países, né, a pessoa que chega primeiro no estacionamento do trabalho para o carro longe. Por que ela para o carro longe? Porque quem chega atrasado tem a chance de parar o carro mais perto. Isso parece uma coisa boba, mas não é. Nós chegamos aqui um tempo com antecedência X e paramos o carro na porta. É um problema que passa pela educação. E educação não é o que é dado no banco acadêmico. A educação é em casa, comer de boca fechada, dar bom dia, ser ético. Isso é dado em casa, pela família, pelo cuidador. A escola dá conhecimento, te leva de um ensino fundamental a um pós-doutorado, mas é conhecimento. A educação é em casa. Uma coisa que nós precisamos trabalhar muito são as nossas famílias, para depois ir para o mundo corporativo. Mas voltando ao que você falou, tínhamos que ter um grande pacto nacional. Vamos discutir tudo? Vamos. Então você é ministro, é governador, é prefeito, seja lá o que for, do poder constituído, ok? E você está numa pasta de transporte. E eu sou um técnico em transporte. Cara, me chama para discutir, pô. Não toma decisão na canetada, não. Você vai tomar uma decisão na canetada lá e não vai acontecer nada que eu aqui não reconheço isso como um valor para mim. Se houver essa composição, as coisas podem caminhar melhor. E além de transparência e ética, tem uma coisa que nossos governantes todos, e eu não falo só de serviço público, precisariam ter: humildade. A humildade é falar assim: Roberto, você entende de comunicação muito mais do que eu. Qual a posição que eu devo sentar aqui? Essa gravata tá boa? Essa roupa tá boa? Ok? Humildade. Então a humildade também é importante num momento como esse, em que há muitos erros acumulados. Nós vamos pagar um preço caro durante 20, 30 anos ainda, para voltar ao desenvolvimento tecnológico, ok? E aí tem que ter humildade, ó, erramos, como você falou, o que nós podemos fazer? Mas falar com quem? Com a sociedade, com as pessoas que entendem. Com a referência técnica, com o empresário, com o pastor, com o líder religioso, com a pessoa da comunidade, com a associação de bairro, com técnicos da área, com conselhos regionais que entendem de assunto, com associações, com iniciativa privada. Se não houver isso, vai continuar do jeito que está. O governo dá uma canetada e a gente é que faz de outra maneira, porque a gente não reconhece aquilo como nosso. Tem uma estatística mundial que diz que 5% das pessoas no mundo são visionárias, têm ideias novas, é o gênio. É aquele cara que inventou o WhatsApp, a penicilina, 5%. Quando 5% tem ideia, 25% apoia de imediato. Estou dentro, onde é que eu assino? Vamos embora. 50%, Roberto, tanto faz o efeito lagartixa. Por que o efeito lagartixa? Que faz ao mesmo tempo assim com a cabeça e assim com o rabo. Yes, I don't. Sim ou não. E 20% de qualquer população em volta da gente só nos boicota. Se um cenário como esse, de cara nós já temos 70% contra qualquer coisa que a gente vá fazer, imagina num cenário como nós vivemos no país agora. Nem os 25% a gente consegue. Então, ética, transparência, planejamento, humildade, chamando quem entende também, quem está sofrendo na ponta, para poder discutir as novas políticas do país, que vai levar muito tempo. Tem indicadores mostrando que a gente leva de 20 a 30 anos para voltar. Quer dizer, tem uma eleição dos Estados Unidos, se não me engano, do Clinton, do Bush, uma dessas eleições aí, que tem a famosa frase economia, seu estúpido, não é? Quer dizer, por que nós temos esse problema? Por que todo mundo discutia tudo? E o cara, olha só, vamos parar com essa discussão porque só tem um problema.
seu estúpido, é a economia. Se isso se resolver... Resolve tudo. Resolve tudo. É verdade. Né? Nós estamos nessa fase, é economia, seu estúpido, porque vamos discutir política, vamos discutir o social, mas enquanto a economia não se resolver, as pessoas não tiverem condição de eu vou ter o meu emprego, eu vou pagar minhas contas, eu vou botar comida na mesa da minha família, meu filho vai ser educado, minha esposa vai poder ir para o cabeleireiro, estaremos todos felizes com as nossas viagens programadas, vai ter essa situação. Estou contra. Enquanto eu não me resolver, não quero resolver a vida de ninguém. Nós estamos nessa fase. E como é que a gente convence esse cidadão a fazer isso? Se a gente sabe que o governo não tem essa disposição, que o senhor falou que é recente de planejamento, só 40 anos. Precisamos planejar, precisamos discutir. Que saída nós temos, professor? Nós precisamos de uma bandeira. Nós precisamos de uma bandeira. Nós precisamos de lideranças que nos tragam a confiança de novo. Olhamos no cenário hoje... Você não está defendendo o impeachment, não? Não tô, eu nem entro no mérito se deve ou não ter impeachment. Eu digo o seguinte, tem que haver uma liderança. Essa liderança, ela tem que surgir de forma natural. Não adianta querer enganar a população brasileira, ninguém nos engana mais. Nós somos enganados durante um tempo, mas a gente acorda e descobre que foi enganado. Não sei de onde vem essa liderança, mas ela precisa surgir. Isso pode ser uma pessoa, pode ser um partido, pode ser uma associação de bairro, pode ser um movimento, mas tem que surgir uma liderança que nos traga motivação. Estamos desmotivados, estamos apreensivos, estamos com medo. Nunca houve tanto empresário que tem recurso aplicando dinheiro fora. Nunca houve uma saída tão grande de pessoas para aplicar dinheiro, montar negócios fora. A gente tem que ter cuidado com isso. Que essa pessoa que vai para lá, ou que manda os filhos para lá, ou que monta um negócio lá porque não acredita mais na gente, pode não voltar. E mais do que levar divisas, ela leva um pedaço do país para fora. Leva conhecimento e leva a vontade de investir. Vontade de investir e leva alguém que deu certo aqui, produziu e levou o produto daquilo que ela fez lá para fora e vai lá para fora dar certo. Temos que ter muito cuidado com isso. Uma outra coisa que nós precisamos cuidar nessa bandeira que precisa surgir é cuidar das pessoas que vão caminhar conosco. Temos um problema no país hoje muito sério, que é o problema de pessoas, gente. Nós temos muita gente, mas é mais do mesmo. Mais do mesmo não adianta. Precisamos de gente que tem um diferencial daquela estatística, os 25%. Essa gente que faz a diferença precisa estar motivada. E ela só vai pela liderança, pelo exemplo. Ela não vai na liderança, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jovem não aceita mais isso. É porque houve uma mudança de princípios e valores. E é natural. Eu tenho uma filha de 21, uma de 15 e um neném de 5 meses que está na barriga ainda. Bom, as gerações são outras. Eu vivi uma época que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Havia um parlamentar em Brasília, né, que era interessante, que ele atendia as pessoas com 38 em cima da mesa. As pessoas entravam e falavam, mas, senador, para que essa arma aqui? Ele falava, meu filho, eu não sei, mas na dúvida deixa aí. Isso era um momento. Hoje não dá mais para fazer isso. As coisas mudaram e algumas pessoas não conseguiram acompanhar a mudança. Isso foi tão sério que no leito da família houve uma mudança muito grande no mundo corporativo também. Por trabalhar com sucessão familiar, a gente vem acompanhando muito isso. Várias pessoas da primeira linha sucessória não querem seguir aquilo que a família montou, que o pai montou, que a mãe montou, porque os princípios e valores mudaram. Um número interessante, o brasileiro ficará em casa, o homem brasileiro ficará em casa em 2050, na média com 39 anos de idade, em casa, morando com os pais. Segunda metade da geração Y, o teto de permanência num ambiente de trabalho é 2 anos e meio. Então, aquilo que nós vivemos, fazer um concurso para o banco, para não sei o que, e aposentar, era o momento. Hoje não é mais isso. E mais do que isso, dinheiro, poder e bem material não fazem mais a cabeça de novas gerações. O que faz a cabeça é ser feliz, ter qualidade de vida, e cada um tem o seu conceito pessoal. Voltando para essa situação agora, você imagina, situação do país que nós vivemos, falta de transparência, falta de política de Estado, a locomotiva do lado de fora, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu dou uma canetada lá em cima e você vai seguir. Como vai seguir? A geração anterior à minha, Builder, está com 85 anos, daqui a pouco vai morrer, depois é a minha, eu sou um 50, já caminhando para 60. X nós somos? Não, eu sou baby, né? Porque eu sou 50 e pouco, caminhando para 60. Então,
Como é que você vai pegar uma geração X em diante e falar, não, mas eu te dou isso? E outra coisa, a corrupção diminui com as novas gerações, porque ela não quer dinheiro, não quer poder, não quer bem material. Então nós vamos ter muita paciência para esse momento agora. Ainda não está ruim. 2016 tem chance de ser pior do que foi 2015. Tem números que mostram que dos 100% que vão quebrar nesses 2 anos, só quebra 40% em 2015, 60% ainda quebra em 2016. E o que é quebrar? É você ter um negócio, aquele negócio acabar, você precisar pagar o passivo trabalhista, pagar o aluguel, pagar os impostos, vender o maquinário, né? E depois ter motivação, montar um outro negócio, voltar ao seu lucro líquido de 2012, 1, 2012, 2 ou no máximo 2013, 1. Esse time é em torno de 10 anos. É um prejuízo muito grande. Precisamos logo de ter um movimento, de ter uma bandeira, de ter uma transparência, que pode até ser desse mesmo governo, se ele o quiser. O problema é que a questão técnica é pequena, a questão político-partidária é muito grande. E a crise não é só econômica, ela é ética e moral. Quando é ética e moral, é mais complicado ainda. Porque falta humildade. Porque se fizéssemos isso que você falou, olha, tudo bem, errei aqui, ok? Errei, pisei na bola aqui, agora vem cá, vamos tentar arrumar? O que você sugere aqui? Mas não é isso. Além de tudo, ainda falta humildade. E aí é difícil. Como é que nós vamos motivar aquela pessoa? Com o tempo. Só com o tempo. Por enquanto, ela está querendo cuidar do mínimo que ela pode. Pagar a escola do filho, ter comida em casa, etc. Evitar não ser demitido, que está difícil a recolocação. É isso que ela está preocupada agora. E aí vem alguém de fora e diz, não, mas vem cá, vem me ajudar nisso aqui. Mas ajudar como? O que você fez? Você fez o seu dever de casa? Não, não fiz. Então faz primeiro, governo. Depois você me chama. Porque eu tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar das coisas que estão em volta de mim. Vivemos esse momento hoje. Cadê gente com capacidade para levantar uma bandeira de motivação que seja transparente, ética, honesta, verdadeira e que entenda de planejamento? Porque curioso tem um monte, ok? Curioso tem um monte. Nós precisamos de gente técnica que fale assim, ó, nós vamos começar a mexer nisso aqui, daqui a 6 anos nós vamos estar aqui, daqui a 10 anos nós vamos estar ali, o indicador é esse, as ferramentas que nós vamos trabalhar são essas, o planejamento está em cima disso aqui, está aqui o plano de ação, nós vamos rodar o Canvas, vamos rodar o Estical, vamos rodar seja o que for, e nós vamos acompanhando, e vamos ter um grupo técnico tomando conta disso, não só político, um grupo técnico, pessoas que entendam disso. Aí começa a melhorar, mas fora isso, cadê a disposição para alguém fazer isso, né? E nós precisamos disso. Professor, nós temos uma locomotiva para botar no Uma locomotiva. Sem gente. E movida a lenha. E na mão, né? Porque vai ser... Porque em cima do morro. Todo mundo vai ter que pegar. Exato. Só que estão chamando a gente para carregar e a gente tem que primeiro comer, né? Para ter força. Para ter força para levantar. O guindaste não chega. O guindaste não chega onde a locomotiva parou. Só conseguimos botar a locomotiva de volta, todos nós juntos, pegando no muque. E é o que você falou, para isso você precisa ter um mínimo de resistência. A comissária de bordo, quando ela fala assim, coloque a máscara em caso de especialização em você primeiro, não é à toa, não é egoísmo, é que você estando bem, você ajuda os outros. Se você coloca numa criança e ela entra em hipóxia, ela não tem força para te ajudar, nem o idoso. Então não é egoísmo esse momento, as pessoas precisam respirar, ter um mínimo de proteína, não é isso? Para poder ir lá e ajudar a levantar o trem. Mas elas têm que acreditar que aquele cara da locomotiva vai botar o trem... Sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. Não pode ser mais um curioso. São 500 anos assim no país. Não dá mais para ser desse jeito. Não merecemos isso. Nós não somos um país que merece isso. A gente não faz mal a ninguém, a não ser a gente mesmo. Então, é uma oportunidade... uma grande ameaça, mas é uma oportunidade do país entrar numa outra linha educacional, desenvolvimentista, tecnológica, ética, ok? É uma grande oportunidade. Tomara que dê certo. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui em Mercados e Negócios, essa conversa. Convidar o senhor para voltar outras vezes. O senhor tem várias expertises que a gente pode discutir aqui, para que a gente possa levar a informação do nosso telespectador. Prepare-se, porque vai ser no MUC, mas cuide de você primeiro, não perca o emprego, coloque comida na mesa da sua família, eduque seus filhos e aí a gente carrega o país junto, né? Porque se a gente não conseguir, ninguém vai carregar. Com certeza, com certeza. Obrigado, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.